Então, vamos começar, né? Fortaleça a autoestima, combata o etarismo e prepare-se para enfrentar a sociedade, né? Como é que eu cheguei a esse tema etarismo, né? Nada começa do nada, né? Eu fui convidada a trabalhar numa ONG, né? Não vou dizer o nome, mas as pessoas. Tem gente aqui que conhece a história. E aí, quando eu fui. O primeiro dia lá que eu fui recepcionada, né? Fui conversar com a pessoa lá, o diretor, digamos assim, né? A primeira coisa que ela olhou para mim e disse, me mediu de alto a baixo e falou assim: Você ainda trabalha? Está aposentada, não? Aquela frase ficou na minha cabeça, sabe? Ressoou muito mal, porque até então eu nunca tinha me deparado com a discriminação, né? Eu sei que eu já tenho cabelinho branco já há algum tempo, eu sei que eu já tenho idade, mas eu nunca fui tratada desta forma, né? E eu confesso a vocês que doeu muito. E durante todo o tempo que eu fiquei lá trabalhando, eu sempre senti essa diferença, né, de tratamento. E aí, quando eu saí de lá, que terminou né, o meu contrato, né, eu comecei a questionar: será que isso é só comigo? Será que isso é uma mania de perseguição? Será que sou eu que estou inventando essas coisas, que eu vi isso? E aí, conversando com outras pessoas, eu comecei a perceber que existia isso em outras pessoas. As pessoas também sentiam isso, né? E algumas até assim que também estavam se achando, vamos dizer assim, surtadas, né? Será que é só comigo? Aí eu comecei então a estudar o caso, né? E aí nós estamos aqui, né? Montamos esse projeto, né? Bom, o objetivo desse curso, né, é fortalecer emocional, social e mentalmente os homens e mulheres da terceira idade, ajudando-os a recuperar o senso de valor pessoal, enfrentar o etarismo e viver com dignidade, participação ativa e propósito. Não é porque nós já passamos dos 60 anos que a gente, como o Yuri trouxe, né, que a gente tem que ser descartado, porque isso também, pelo que ele apresentou, é uma questão cultural, né? Em Portugal, como ele falou, para quem ainda não tinha chegado, os parentes, né? Me corrija, Yuri, se eu estiver errada, os parentes vão abandonando os idosos, né? Vão deixando para lá, né? E como se realmente fossem peças descartáveis, né? E eu não me considero descartável de forma alguma. Bom, e o que é o etarismo, né? O etarismo é a discriminação ou preconceito contra pessoas com base na sua idade. Isso pode acontecer tanto com pessoas mais velhas quanto com as mais jovens também. E geralmente se manifesta através de estereótipos, exclusão ou tratamento desigual, preconceitos, discriminação, né? Por exemplo, você pode dizer assim: eu não gosto de velho, né? Isso é um preconceito. Mas a partir do momento em que você vai prejudicar esse velho em assumir um determinado cargo em determinada empresa, isso já é uma discriminação contra toda uma classe, né? E a gente não percebe isso. Muitas vezes as pessoas falam, pelo menos comigo, né? Oi, vó, tudo bem, vó? Odeio que me chamem de vó. Primeiro que eu não sou vó, né? Segundo que eu tenho nome. Quando eu fiquei internada no hospital ano passado, as enfermeiras, oi, vó. Eu rodei a minha baiana e disse, eu não sou vó, eu tenho nome, sou Tereza Cristina. Meu filho até brincou comigo, disse, mãe, você já tá boa, né? Porque já tá arranjando confusão. Eu falei assim, mas por que a gente tem que perder nossa identidade, né? Outra coisa, oi, tia, tia, não tem nome. Outra coisa que me irrita profundamente. Oi, meu amorzinho, quer um cafezinho? Quer um biscoitinho? Senta aqui na cadeirinha, queridinha. Por que está me tratando assim? Me infantilizando, né?
O idoso vai mexer no caixa eletrônico, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Por quê? Se eu sei mexer. Não são todos, é claro, mas no meu caso eu sei de outras pessoas também. Quer dizer, cada vez as pessoas às vezes acham que estão ajudando, mas não estão levantando a nossa estima, não estão colocando a gente lá em cima. Nós somos capazes, com toda certeza. Bom, os desafios da terceira idade, né? São o quê? Questões de saúde. Infelizmente, isso acontece. Mas por quê? Porque a gente faz escolhas erradas, né? Na nossa a juventude, né? Temos aqui a Emanuela, que é professora de educação física, personal trainer. Então, ela vai, no final do nosso curso, ela vai dar uma palestra, e assim, são coisas que ela sempre fala: alimentação, exercício, né? Medir pressão, comer com relação a açúcar, e tudo isso a gente tem que tratar ainda jovem. Porque quando você chega, vamos dizer, numa idade mais avançada, tudo que você fez de errado lá atrás começa a aparecer. Eu, por exemplo, hoje tenho pressão alta, tenho diabetes, tenho glaucoma, olha quanta beleza, né? Tem um bocado de coisa. Mas isso não me impede de trabalhar, isso não me impede de ter a mente trabalhando e sendo ativa, de jeito nenhum. Mobilidade. É claro que eu já não ando mais, né, como eu andava quando tinha 18 anos. Eu corria 8 quilômetros por dia. Né? Hoje em dia, eu não tenho como correr 8 quilômetros, nem 100 metros, acho que eu corro, que eu já morro. Né? Isolamento social, isso foi uma coisa que a gente viu, que eu vi, né? Que eu estou sempre dando ideia da Emanuela, porque a gente trabalhou juntas. Eu via muito com a reclamação das meninas lá, das idosas, né? Com relação à solidão, né? Porque os idosos vão sendo deixados de lado. Não, você não entende, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas em algumas situações o dinheiro dos idosos vale, né? Porque eles recebem a aposentadoria e dá tudo para os netinhos e para os filhinhos. Nesse ponto eles são maravilhosos. Mas em outras situações, não, ele não pode resolver, não pode, né, se preocupar. Adaptação às mudanças físicas e emocionais. Sim, eu pesava 50 quilos, hoje eu peso 78, e já pesei 90. Né? Por quê? A gente vai mudando, o metabolismo da gente já não é mais a mesma coisa. Tudo vai alterando, né? Tudo vai envelhecendo. Não é só o rosto da gente, o cabelo que vai ficando branco. Internamente, a gente também vai ficando mais velhinha, né? E eu falo velhinha, até o final de semana passado, eu confesso a vocês que eu não gostava dessa palavra velho. Eu sempre falava idoso. Mas eu assisti uma palestra da. Meu Deus, esqueci o nome. Mas a Ângela está aqui. Soraya. Ângela, Simone. Da Soraya. Não, Ana. Soraya. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E uma coisa que ela falou que me deixou muito assim, que me fez pensar, é por que a gente não gosta de ouvir essa palavra velho, né? Porque o velho tanto é substantivo quanto adjetivo. Eu confesso a vocês que eu não tive nunca essa curiosidade, né? Aprendi, né? E ela disse com todas as palavras: eu tenho orgulho de ser velha, porque eu sou velha, tanto no subjetivo quanto no adjetivo. Idoso é para a gente maquiar a situação. Então, nós somos, quer dizer, nós não, nem todos, né? Mas eu sou velha, né? Já passei dos 60 faz tempo. E tem alguém, eu li em algum lugar, não lembro aonde, que a gente começa a envelhecer a partir da concepção, né? Quando o espermatozoide junta com o óvulo, já começou a envelhecer. Então, né? Mas, enfim, né? Na sociedade, a gente entende que a terceira idade é depois dos 60. Mas vamos lá. Dificuldades com a manutenção da independência. Sim, né? Acontece que você vai começando a ter menos trabalho, né? Porque os jovens vão se tomando conta, né? Vão entrando nos ambientes de trabalho, e você
deixa de ser... Não, você é velha, né? Tem que ir para casa, fazer crochê, fazer tricô, fazer qualquer coisa, jogar xadrez na praça. Quer dizer, a gente, mais uma vez eu digo, a gente começa a ficar descartável, né? E isso vai criando situações dentro da gente insustentáveis, que às vezes levam até ao suicídio, né? Apoio em tarefas diárias, sim, né? Eu vejo a minha mãe, por exemplo, ela tem 94 anos. Eu lavo a louça em 5 minutos, eu acho. Ela demora 15, 20 minutos lavando um pratinho, uma xicrinha. Mas ela ainda está fazendo isso. E é importante ela fazer, né? Agora, não faz com a rapidez que uma outra pessoa faria, né? Varrer a casa, nem pensar. Cozinhar, nem pensar. Mas ela tem essas coisinhas que ela faz, ela adora bordar. Então, assim, a cabeça dela está normal, né? Bom, com cuidados adequados, uma boa rede de apoio e atividades que promovem o bem-estar, é possível aproveitar essa fase da vida de forma plena e feliz. Sim, essa rede de apoio é a família, né? A família é importante, porque muitos nessa época, como eu disse, acabam abandonando, né? Pegam dinheiro, isso quando não vendem tudo da velhinha ou do velhinho, botam a velhinha no asilo e nunca mais aparecem lá para visitar, mas estão lá utilizando o dinheiro, a renda, enfim, da pessoa, né? Bom, o jeito errado da gente envelhecer. Acreditar que envelhecer é sinônimo de incapacidade ou doença. Não é. Tem, inclusive, uma pergunta que eu vou responder mais daqui a pouco, é nesse sentido. Eu tinha até separado aqui o DSM, né, que é o CID também, o DSM, eles resolveram, em 2020, achar que velhice era doença, mas não deu certo, né? Por quê? Tanto é que não foi adiante essa ideia absurda, né? Porque se velhice é doença, né, como é que ficariam os velhinhos na hora de comprar as coisas, né? Seriam todos incapazes, né? Como é que a gente ia comprar as coisas? Aí não foi nem não, eu não vou querer fazer, eu não quero, vamos dizer assim, diminuir o velhinho. Não, eu não quero é que ele deixe de comprar, pelo lado do consumo, né? Está nesse livro aqui, ó, que eu até indiquei para vocês. É o Etarismo, o nome para um velho preconceito, né? Abrir mão da própria opinião por achar que já passou da idade. Nossa, quantas vezes eu escuto isso, né? Eu já, com as idosas que eu trabalhei, e atualmente também, que eu trabalho com mulheres de peito, né, que são mulheres com câncer, algumas jovens, mas algumas idosas, a um equilíbrio, e elas dizem, não, já passei da idade, eu não quero mais isso, não, eu quero outra coisa. Ou seja, sempre se depreciando, né? Deixar de aprender coisas novas por medo ou vergonha. Lá onde, com essas idosas, grande parte delas não, não sabia ler, não sabia assinar o nome. A pessoa que estava do lado tinha que assinar o nome por elas, e eles também, né? Então, assim, mas elas estavam ali com ânsia de ouvir, ânsia de participar, ânsia de ter um pertencimento a um grupo, né? E isso é uma coisa muito boa acontecer. Mas, quando a gente dizia assim, por que vocês não vão estudar, aprender a ler? Aqui no final, à tarde, porque eu trabalhava lá pela manhã, à tarde tem um grupo que ensina a ler e escrever. Ah, não, já passou da idade. Eu não tenho mais cabeça para isso, eu não quero mais saber disso. Tá bom, não preciso, tá tudo certo, né? Então, isso é muito comum.
aceitar a exclusão digital e depender dos outros para tudo. Isso foi uma coisa que eu gostei muito nesse grupo, porque lá nós tínhamos um professor de informática, até eu tentei falar com ele, mas ainda não consegui. Ele dava aula de informática para as idosas, inclusive para aquelas que não sabiam ler. Eu não sei que mágica ele fazia, mas que as meninas aprenderam a mexer no celular e a saber das fofocas dos atores e das atrizes no computador, aí isso elas sabiam bem, né? Não sei como, mas sabia. Quer dizer, o Franco foi um mágico, né? Se desconectar da sociedade, dos amigos e até da família. Sim, também nós tivemos um caso lá de pessoas que não, eu não sirvo para nada, não, dá tudo errado, eu não quero nada, e ficavam intocadas dentro de casa, né? Só saíam para ir para os grupos e depois ficavam dentro de casa, não tinham, vamos dizer, contato com outras pessoas. Achar que não vale a pena planejar o futuro. Sim, isso também acontecia. Mas muitas das vezes, o que acontecia? Os próprios filhos diziam: não, vai dar certo, não. Isso aí você tem que desistir, você não dá mais para isso, não. Seu negócio é ficar em casa mesmo, tocando, fazendo aí seu crochêzinho, seu não sei o quê, e as pessoas acabavam acreditando que era isso, né? Se deixavam levar. Bom, o jeito certo de envelhecer. Entender que envelhecer é natural, mas viver com qualidade é uma escolha. Sim, todos nós vamos envelhecer. Ninguém vai ficar para semente também, né? Todo mundo vai embora um dia, né? Então, assim, só que cada idade tem a sua beleza. Cada idade tem a sua... nós temos inteligência de acordo. É claro que eu não estou falando das pessoas com doenças, né? Que tiram, vamos dizer, você da realidade, né? Demência, Alzheimer e outras coisas. Mas, mesmo assim, essas pessoas, se tiver um acompanhamento, pode ter qualidade de vida, né? Veja, por exemplo, o Bruce Willis, né? Ele está com demência, mas ninguém pegou ele e botou embaixo da ponte, né? Ele está sendo bem cuidado, né? E outros tantos casos por aí. Valorizar sua identidade e experiência como fonte de autoridade. Sim, nós que já temos uma estrada, né? Nós temos que valorizar essa experiência. Porque o jovem ele pode ter muita competência, né? Por exemplo, ontem eu vi uma reportagem de um garoto, acho que tem 17 ou alguma coisa assim, ele já é doutor, dá aula, não sei aonde, lá, não sei, eu não vi o lugar. Mas o garoto é novo, mas é uma sumidade, né? Ele pode ter muita competência, mas ele não tem experiência de vida, porque ele só tem 17 anos, né? Então, assim, a gente, quantos e quantos estão sendo chamados de volta para as grandes empresas para ser consultores, né? Para dar consultoria para os jovens. Porque, às vezes, eles mandam embora um velhinho e tem que contratar 10 para o lugar do velhinho. Então, sai bem mais caro, né? Mas aí chama o velhinho para dar a consultoria. Usar a tecnologia como aliada na vida prática e social. Bom, nem sempre é possível, né? A minha mãe, por exemplo, não é de hoje que ela odeia caixa eletrônico, ela nunca se entendeu com caixa eletrônico, né? Com o celular, então, de jeito nenhum. Eu já dei não sei quantos para ela, agora eu já desisti, agora não tem mais, né? Com número pequeno, número grande, mas não dava certo. Primeiro, porque ela dizia que não queria ser controlada, porque eu ficava atrás dela onde ela estava. E depois é porque ela já não queria mais, dizer, não quero esse negócio aqui comigo, não. E hoje, que não entende mesmo. Mas isso aí já é uma opção dela, né? Por quê? No tempo dela, essa tecnologia não era tão avançada. Eu confesso a vocês que, às vezes, eu e o computador, e eu e
O celular, a gente tem umas brigas sérias, né? De vez em quando tem vontade de jogar ele pela janela, porque não funciona. Mas eu penso enquanto eu paguei, e aí eu deixo ele quietinho. Fortalecer vínculos, manter presente e participativo. Manter-se presente e participativo. Isso é muito importante, né? Agora, também tem um outro lado, né? Porque, assim, as pessoas que têm a nossa idade, né? No caso da minha mãe, por exemplo, muitas já estão partindo ou já partiu. E isso é dor, né? Eu, por exemplo, evito muitas vezes de falar para ela: olha, fulana morreu. Teve uma que até brigou comigo, uma amiga dela. Ah, mas você tem que falar que a minha mãe morreu. Eu falei: minha filha, eu não tenho nada. Eu vou dizer para minha mãe quando eu achar que eu devo dizer. Eu vou fazer que nem aquela história: o gato subiu no telhado, o gato caiu do telhado, né? E assim eu fui. Eu demorei 4 meses para dizer para ela que a pessoa tinha falecido. Minha mãe tem marca-passo. O coração dela só funciona 1%. 99% é o marca-passo. Eu vou dar qualquer notícia para ela desagradável? Nunca. Né? Criar um projeto de vida com metas e significado, mesmo depois dos 60, que é o que eu estou fazendo. Né? Primeiro que eu entrei para a faculdade de psicologia com 55 anos. A minha primeira faculdade foi Direito, me formei em 1980. E aí eu disse, não, agora eu quero fazer alguma outra coisa. E confesso a vocês que eu estou doida para fazer outra faculdade. Eu só não comecei ainda, porque eu quero fazer no segundo semestre. No momento, não. Mas só tem que é gerontologia. Eu quero partir para essa área, né? Mas só no segundo semestre, agora não. Vamos lá. Bom, aí vamos falar um pouquinho da autoestima, né? Forma como nos sentimos e nos valorizamos. Fundamental para a nossa felicidade e bem-estar, ajudando a enfrentar desafios e a manter uma atitude positiva. E contribui muito para a saúde emocional, a independência e a qualidade de vida. Então, se você não se ama, quem vai te amar? É difícil, né? Você tem que se gostar. Você tem que ter todo dia, nem sempre é fácil. Tem dias que eu acordo e quero ficar embaixo da cama. Nem em cima, embaixo da cama. Mas a gente tem que seguir em frente, né? Porque ninguém vai fazer nada pela gente, só a gente mesmo que pode ajudar a gente mesmo a evoluir. Dicas para manter a autoestima, né? Pratique o autocuidado, valorize suas conquistas, e isso às vezes a gente não faz, né? Às vezes as pessoas chegam e elogiam a gente. Eu tenho muito esse negócio, às vezes a pessoa elogia: ah, isso são seus olhos. Ah, isso você fala porque é minha amiga. Ah, eu já não falo mais isso, não. Agora eu tô besta. Quando alguém me elogia, eu vou dizer: legal, bacana, ó, me elogia mais. Que agora eu quero tudo. Cansei de ser aquela bobinha, né? Não, que isso? Não, eu quero brilhar. Eu não sou baiana, não, mas tô que nem baiana, né? Diz que baiano, eu não sei se tem algum baiano aqui, que baiano diz que não nasce, ele estreia, né? Então eu estou querendo estrear todos os dias. Seja gentil consigo mesma. Nem sempre a gente né? Tem dias que você tem. Ah, hoje eu não vou me arrumar, eu não vou fazer mão, não vou fazer pé, não vou arrumar meu cabelo, qualquer roupa serve. Não, gente, não é assim. Eu me lembro que uma vez eu fui ao médico, há muitos anos atrás, e ele disse assim: eu vou passar uma receita. Ele me deu uma receita, eu achei que ele estava doido, porque eu não fazia psicologia ainda, por isso que eu estou usando essa palavra doido. Ele me mandou passear no shopping. Eu falei: o que é isso? Você tem que para relaxar. Passe um dia com você mesma. Se dê de presente um dia por semana para você, fazendo tudo que você quer sozinha. Aí eu fui para o shopping mesmo, fiquei o dia inteiro lá, feliz da vida. Quando eu cheguei em casa, as coisas estavam melhor. Aprenda algo novo, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Estou entrando nessa aventura, né, de falar sobre esse tema.
que eu nunca pensei, não sou tímida, nunca fui tímida, mas não é tão fácil assim a gente falar para uma plateia, né? Mas eu estou aqui abrindo meu coração para vocês. E, em parte, eu devo isso também à Ana, que infelizmente ela não está aqui. Ana Elisa conhece, mas é Ana Tavares, né? Que me convidou para escrever um capítulo de um livro. E quando ela me deu o tema, foi luto, porque eu trabalhei já muito com luto nesse assunto. E eu falei assim, não, mas já estou cansada de escrever sobre morte, então vamos falar sobre o luto da velhice, né? O luto, que é quando a gente perde isso. Por que a gente começa a ficar... Né? Não, gente, tem que mudar. Né? A gente tem... Claro que eu não vou sair por aí andando como uma garotinha de 18 anos, mas eu também não posso andar, né, toda assim como uma pessoa que o mundo já acabou, né, que só falta comprar meu caixão e deitar dentro e fechar a tampa. Não, não é isso. Eu tenho que ser feliz, né? Eu tenho que fazer os outros felizes também. Isso é importante, né? Pratique a gratidão. Quando eu digo pratique a gratidão, é com a gente também. A gente tem que ser grata a gente, né? Puxa, Tereza, obrigada, né? Você está tratando meu corpo bem. Que legal. Puxa, essa pessoa foi legal comigo, então eu vou ser também. Perdoar também, né? Quando a gente perdoa, a gente não está fazendo bem para o outro, não, está fazendo bem para a gente, está se livrando do peso, né? Senão você vai carregando aquela vaca, né? Como a gente diz, né? Nas costas, vai carregando todos aqueles pesos, né? Sem necessidade. Eu acho que eu já estou falando demais. Bom, combate ao etarismo. Aí vamos chegar propriamente. Educação e conscientização, né? Infelizmente, a gente não tem isso nas nossas políticas públicas, né? Basta você andar na rua, minha mãe, por exemplo, que é cadeirante, para andar com ela na rua é um sofrimento, né? Eu tenho que pegar o carro, botar a cadeira de roda no carro, às vezes o carro táxi que eu chamo não dá, e vou passear no shopping, porque no shopping não tem buraco, né? Mas para você ir para uma praia, não uma praia areia, mas um calçadão, é complicado. Você pega as pessoas estacionando na rampa de descida das escadas da cadeira de roda. Quer dizer, é um sofrimento, ou seja, falta de educação, falta de conscientização, né? Valorização da diversidade etária. Não existe isso, né? Os velhos não são, vamos dizer assim, não são bem-vindos, né? Não me fugiu a palavra, não são valorizados, né? Se você vê, nesse livro mesmo aqui, quem comprar vai ler, vai ver, se você vê, por exemplo, o negro velho, né? O gay velho, que é o LGBTQI+, enfim, é muita letra que eu não guardo. O PCD velho, a mulher velha, nossa, esses estão mal de vida, né? Por quê? Porque nós não temos uma proteção. O governo, as políticas públicas não estão nem aí. E nas escolas, muito menos. Eu não sei hoje em dia, mas se ensinam isso, mas na minha época não ensinava. Se na minha época era melhorzinha, hoje eu não sei como funciona isso. Mas eu acho que não dão essa atenção, né? As políticas públicas inclusivas, existem algumas, mas com relação mais a autismo, né? A Down. Eu não tem alguns PCDs também, eu acho que tem algumas escolas que têm, mas para criança, né? Os idosos, nem pensar, né? A mudança de linguagem também, né? As pessoas, o passar do tempo,
a linguagem vai mudando, né? Os jovens acabam falando coisas que a gente já não entende mais, né? Hoje em dia, você na internet, né, o pessoal já aboliu as vogais, né? Tudo consoante. Quer dizer, a maioria das palavras o pessoal fala com consoante. E para os jovens isso é normal, mas eu já tenho dificuldade. Eu, por exemplo, não atendo mais adolescente. Eu não sei falar mais a língua deles. Não dá. Eu não consigo. Eu me sinto aquela vovozinha, né, conversando com o netinho, não entendendo absolutamente nada. Então, não dá certo. Incentivar a participação social. Sim, eu acho que nós temos que ter ambientes onde os idosos podem participar. Eu não sei se tem, mas em São Paulo, meu irmão mora em São Paulo, e ele foi em São Caetano, eu acho. São Caetano, tinha um local lá onde os idosos, era da prefeitura, inclusive, passavam o dia inteiro lá, faziam cursos, atividades e faculdade. Eu, inclusive, fui à formatura da faculdade dele, né? E assim, festa. E era assim, um local que eles ficavam lá o dia inteiro fazendo alguma coisa. De noite, iam para casa, almoçavam, jantavam, tudo lá, e tudo por conta, salvo engano, da prefeitura de São Caetano, né? Eu não sei se ainda continua, mas naquela época era assim, e coisa que nós não temos aqui, né? Infelizmente. Quebrar o preconceito. Oi, fale. O ano passado foi inaugurado aqui em Aracaju o Centro-Dia, né, da Prefeitura. Eu não sei como é que está em andamento a questão das atividades, mas lá no CSU, lá na Avenida Maranhão, acho que não sei, ou Siqueira Campos da Avenida Maranhão, eles inauguraram. Mas só tem um, né? Mas pelo menos assim já é um caminho andado, assim, mais uma coisa para poder, né, incentivar esses idosos a irem, porque eles não têm o que fazer, lá tem as atividades. Que é mais ou menos parecido, mas eu não sei como é que está ainda o funcionamento, entendeu? Mas inauguraram. Mas pelo menos já tem uma luz, né? É uma esperança, né? Bom, quebrar o preconceito no dia a dia, né? Isso é mais difícil, né? Infelizmente, porque você às vezes está numa reunião e tal, aí quando chega o idoso, você né, já faz aquela cara assim, diz assim, ai meu Deus do céu, vou ter que explicar, ele não vai entender, e não sei o quê. Quer dizer, já parte sempre para o lado negativo, né? Isso eu percebo muito, muito. Daqui a pouco eu deixo você falar, só um instantinho. Vamos lá. Bom, é claro que isso não é mágica, né? As coisas não mudam do dia para a noite. Se hoje a gente vive bem, é preciso unir forças para garantir que esses anos virão e serão produtivos, dignos e principalmente divertidos, criativos e mobilizadores, né? Então, eu organizei tudo isso de uma forma simples, no passo a passo, para quem que realmente quer aprender como enfrentar o etarismo, resgatar sua autoestima, sua voz e seus direitos. Então, gente, envelhecer é inevitável, mas viver bem na terceira idade exige planejamento, consciência e atitude. Temas como autoestima, identidade, relacionamento e comunicação, inclusão digital, direito e cidadania e até mesmo projeto de vida para os próximos anos não são luxo, é uma necessidade, né? Até porque o mundo está envelhecendo, né? Muitas pessoas são empreendedoras, muitas pessoas não estão recolhendo mais para o INSS, além dos rombos, né, que está acontecendo aí, que eu nem vou entrar nesse mérito, e como vai ficar, né? Existe uma pesquisa aí, eu li, que parece que estão pretendendo deixar a aposentadoria após os 70 anos. Né? Aí é melhor deixar logo para os 100, porque aí, né, já faz logo, o pessoal já, muita gente já não vai chegar mesmo, então não precisa nem pagar mais nada, né? Mas, enfim. Então, e foi pensando nisso que eu criei esse curso. Envelheci, estou nem aí. Um passo a passo simples e acessível para quem quer assumir
o protagonismo dessa fase com mais clareza, respeito e liberdade. E aí, gente, esse cursinho que eu montei, né, ele visa exatamente isso, fortalecer emocional, social, mentalmente, homens e mulheres, que é o tema do nosso curso. Eu pretendo entregar em 6 módulos, um por semana, com a duração do curso, em média, serão 5 horas. Né? Vai ter um grupo fechado, né, no WhatsApp para alunos, um encontro ao vivo na formatura, certificado digital, um bônus, e esse encontro ao vivo com a personal trainer Emanuela Dantas, né, que está aqui. O valor desse curso será R$ 197,00 e 12 ou em 12 parcelas de R$ 20,00, né? Ou seja, quase nada. E como se inscrever? Né? O link já está, acho que, no grupo, né? E no final vocês irão ganhar um presente, né? Meu segundo, agora é meu primeiro livro, porque o outro eu fiz um capítulo, né? Envelheci, tô nem aí. Será um e-book de presente para todos os que se inscreverem hoje, né? Bom, aí acabou. Não tem mais. Agora eu vou passar a responder as perguntas. Vamos ver se vai dar tempo. Não sei quem foi que fez as perguntas, né? Porque eu recebi só as perguntas, mas vamos lá a primeira, né? Como garantir que o idoso não seja privado de serviços essenciais para não dominar o uso da tecnologia? Primeiro, oferecer suporte presencial, né? Você vai ao banco, deveria, por exemplo, para mexer lá nas maquininhas, né? O mínimo deveria ter uma pessoa do banco para ajudar uma pessoa que não tem condições. Por quê? Muita gente não sabe ler. Muita gente, eu tenho isso por experiência, acabei de falar, pessoas que não pegavam o ônibus errado, com vergonha de perguntar qual era o número ali, porque ele não sabia. Simplificar o acesso, por exemplo, ou voltar a usar telefone, atendimento presencial. Dando um exemplo agora dos idosos, mandam entrar naquele tal do Meu INSS. Aquilo ali, nem para quem sabe ler, que é o meu caso, né, o caso de todos vocês aqui, a gente consegue resolver aquele negócio. Tem dias que aquilo empaca. Promova ações de alfabetização digital. No caso aí, algumas instituições até fazem isso, como foi essa que eu trabalhei, né? Mas foi o quê? Uma minoria, não foi, Manu? Acho que tinha umas 18 idosas ali, é porque dividiam as turmas, né? Mas tinha umas 18. E porque o Franco ele conseguiu ter a didática para poder modificar as aulas, né, direcionadas para as idosas. Porque senão, assim, se fosse seguindo o que vários professores fazem, a didática normal, elas não conseguiriam. Ele foi buscando alternativa, outras formas para poder estimular, né, para elas não desanimarem, mas elas conseguiram, né, pelo menos a parte de celular, mexer no smartphone, né, mexer no computador, elas conseguiram. Divulgue informações de forma acessível, ou seja, coloca cartazes, né, fotos, às vezes não só coisas escritas, mas imagens, setas, que às vezes ajudam, né, as pessoas a seguirem. Treine profissionais e familiares, capacitando. E nem sempre os familiares têm paciência. Criar redes de apoio comunitário, né, com grupos, né, de idosas que se unem para trocar historinhas, trocar conhecimento, como foi o caso dessas ONGs, que nós tínhamos, era patrocinado pela prefeitura. E também a falta de familiaridade com dispositivos e aplicativos, o medo de cometer erros, né? A preocupação com a segurança online e, em alguns casos, barreiras físicas também. E existe alguma lei relacionada a esse tipo de discriminação no ambiente de trabalho? Sim, existe. Existe a legislação para combater a discriminação no ambiente de trabalho, a Lei 9.029 de 95, e tem o Estatuto do Idoso também,
né, que permite isso. Quem é velho no século XXI? Sou velho, e agora? Transição de carreira. Bem, a idade de velho é relativa e subjetiva, né? Após os 70 anos, senta, eu diria até que após os 50, né? Porque, segundo Jung, a gente sobe até 50. Depois dos 50, a gente começa a descer. E aí começa, inclusive, a nossa segunda adolescência. Então, eu estou na adolescência. Acho que é por isso que eu não gosto de adolescente. Não quero competição. Eu vou para a última aqui, que a pessoa que colocou, achei muito interessante essa pergunta, que ela colocou envelhecendo, mas envelhecer sendo, né? Envelhecendo. A expressão envelhecendo reflete o processo de envelhecimento como algo dinâmico e constante evolução, com a busca de adaptar-se a mudanças e encontrar novas formas de viver. Quer dizer, nós estamos envelhecendo, mas a gente tem que ser também coisas diferentes, né? Pessoas diferentes, criaturas diferentes, e nos adaptar aos nossos momentos, né? Gente, eu acho que eu já falei demais, né? Já até passei da hora aqui de vocês também. Espero contar com vocês todos e continuar no grupo e a gente crescendo junto e vai ter novidades por aí. Então é isso, gente. Um beijão, Denise, enfim, todos. E Uri, muito obrigada, tá? E até breve, tá? Tchau.